astro iluminado! Seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol. Eu me chamo Camille. Hoje a gente está dando continuidade à nossa jornada do herói, ao nosso curso de tarô completo aqui no canal com as 78 cartas. No vídeo anterior você aprendeu sobre a carta do louco, a carta de número 0 ou de número 22 no tarô. E hoje a gente vai seguir essa sequência e vamos aprender mais um pouco sobre a carta do mago. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like e já se inscrever no canal, porque esse curso de tarô ele é incrível, gente. Vocês não acharam nenhum outro igual ao meu aqui, porque eu tentei fazer o mais completo possível com quase todas as áreas que a gente possa imaginar. E se faltar alguma, e você ficar com dúvida, você vai lá embaixo nos comentários e vai escrever, por exemplo, eu quero saber a aplicação da carta do mago em tal área. E aí eu vou lá comentar e vou te explicar. Aqui você vai ver que é super fácil aprender, não tem segredo. Existe um conceito geral e depois a gente vai reduzindo para as áreas e repetindo o mesmo conceito geral. A gente vai ver lá do luz, sombra, se você jogar com cartas invertidas, também você vai aprender. Claro que eu sou tarólogo há muitos anos e se você quiser estar agendando uma consulta comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só você entrar em contato que eu vou falar com você. Mas esse curso vai te mostrar que você pode aprender a jogar o tarô para si mesmo, a título de autoconhecimento, pode aprender a ser uma taróloga ou um tarólogo de sucesso. Com todas essas aulas aqui, se você anotar tudo certinho, você vai aprender. E mais um detalhe, no final aqui do vídeo, que a gente vai montar a nossa tabelinha, eu vou deixar essa tabelinha disponível aqui embaixo no box, na descrição, e você pode fazer o download em formato de imagem ou em formato de PDF, para você ir guardando. E atrás dela, você pode fazer as suas anotações a mais do que eu explico aqui na aula. Então, sem mais enrolação, bora para nossa tabelinha aprender tudo sobre a carta do mago. Então, queridos, a gente vai começar aqui explicando que eu sempre estou usando como base, assim como eu falei no vídeo anterior da carta do louco. Eu gosto muito de utilizar esse tarô, porque ele é um dos tarôs que a gente pode considerar como clássico, e ele tem desenho em todos os arcanos. E ao analisarmos as imagens da carta do mago, a gente consegue ver que a gente tem a figura de um homem, e ele está segurando uma varinha, ele aponta uma mão para cima e a outra para baixo, que a gente vai entender mais na frente, que significa a conexão dele com o mundo espiritual, e colocando essas habilidades, essa conexão aqui na Terra, quando a gente tem a mãozinha que aponta para baixo. Temos ele de frente de uma mesa, em que a gente consegue observar que tem alguns elementos. Cada elemento que está em cima da mesa tem ligação com os 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Isso também é importante. Vamos analisar mais à frente. Temos em cima o símbolo do infinito, que também vai ter um significado muito profundo. Os demais tarôs, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês as minhas cartas de tarô ao final do vídeo, e de outros decks, a gente vê esses símbolos que a gente está vendo aqui se repetindo em outros. E isso é muito interessante. Então, quando você começa a associar esses símbolos com as explicações que eu vou passar, vai ficar muito mais fácil você olhar a carta e lembrar dos conceitos importantes para a leitura. A gente vai começar entendendo um conceito mais geral, a respeito do mago, para que a gente possa ir destrinchando nas demais áreas. Quando a gente pensa no mago, o mago ele é aquele que ele transmuta, que ele pega uma coisa e transforma em outra, né? Ele tem esse poder. Então, por isso que eu considero ele como sendo o alquimista, o grande alquimista do tarô. E com isso, ele tem características muito interessantes, como ter habilidade, e habilidade no geral, porque a carta traz que ele tem habilidade com as mãos, né? De fazer transformações com os elementos e criar outras coisas. Então, ele tem muita habilidade, tanto habilidade de transmutar coisas, como habilidade de comunicação. Ele tem muita destreza com todas essas ferramentas que estão na mesa. Então, ele tem uma capacidade de transformar situações. Então, por exemplo, quando essa carta se aplica na vida amorosa, no trabalho, vem falar justamente dessa capacidade de mudar as coisas, de transformar algo, por exemplo, que está ruim em algo melhor. Né? É uma carta que traz muita força. Como é a carta de número 1, a gente vem falar sobre dar o primeiro passo, pontapé inicial, né? É agora que a gente está no momento de decidir para onde nós vamos e onde a gente quer chegar. Porque lembrem que a carta do louco é a carta de número 0. E realmente a carta que começa no tarô, número 1, é o mago. Então é o momento de você começar a tirar as ideias do papel, dar o primeiro passo em alguma área da sua vida e realizar tarefas de criação, porque ele cria. Claro que na vida nada se cria do zero, a gente precisa ter uma base, sendo o que for, para poder criar. Por exemplo, uma joia. Antes da joia, a gente tinha uma pedra que foi lapidada e só depois ela virou a joia. Então isso é muito importante. Ele cria, ele dá esse primeiro passo. E aí a gente começa com o lado luz. Então, o lado luz do mago é justamente ser extremamente habilidoso e conseguir solucionar qualquer problema. Então, você vai olhar para a carta e você vai ver que ele está ali trabalhando na mesa com alguns elementos
e mexendo com as mãos. Então você já vai pensar que ele é habilidoso e que com isso ele consegue solucionar a maioria dos problemas. E ele é muito prático. É uma carta que vem falar sobre a gente conseguir fazer acontecer as coisas, não procrastinar, não deixar para o outro dia, fazer o que tem que ser feito agora. Em contrapartida, quando a gente tem o lado sombra da carta, a gente já vai começar a ver essas mesmas qualidades que eu falei, um pouco mais desequilibradas. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que ele tem essa manipulação de saber transmutar, se a gente usar essa manipulação de uma maneira errada, a gente vai ter uma carta com uma característica de manipulador, de esperteza, aquela pessoa que ela usa da sua inteligência para enganar os outros, aquela pessoa que tem aquela lábia, que fala bem, que passa uma conversa, sabe, que acaba sendo extremamente dominadora. Então, quando a gente tem desequilíbrio, essa manipulação já fica muito ruim. Ele também pode ser visto como oportunista, tá? Porque é aquela situação assim, sempre que ele puder tirar vantagem de alguma coisa para tentar se dar bem, como ele consegue manipular as coisas muito bem, ele vai sempre tentar aproveitar as oportunidades para se dar bem em cima daquilo de uma maneira ruim, né? Não uma maneira boa. O mago também, ele vai trazer a característica em desequilíbrio de ser muito egoísta, tá? Ele só vai pensar nele, tudo vai ser para ele e ele vai manipular tudo a favor dele, tá? Também a gente pode ter aqui, como lado sombra, aquela questão da indecisão. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm costume de começar coisas e não terminar, sabe? Ou aquela pessoa que tem muitas habilidades, muito talento, sabe? Sabe fazer diversas coisas e acaba que ela não decide sobre nenhuma. Então, ela fica confusa por saber que ela sabe muitas coisas, sabe que pode ter muitos caminhos, mas ela não consegue decidir por nenhum. Então, a gente tem aqui o mago em desequilíbrio. O ideal é sempre que a gente tenha luz e sombra equilibrado, assim como a gente, né? Os arquétipos, eles nos representam. Então, é muito importante ter o equilíbrio, porque vocês percebem que quando a gente tem alguma dessas características em desequilíbrio, tudo irá se desajustar. Em relação à questão da vida financeira, o mago ele é uma carta extremamente positiva, então ele vai falar sobre entrada de dinheiro, sobre ganhar dinheiro. Inclusive, ele traz como um conselho que pode sim aparecer uma nova oportunidade de você ganhar dinheiro por outras fontes de renda. Então, ele vem pedir justamente isso. Use todas as ferramentas que você tem na mão. Então, olhou essa carta, você vai ver. Ele está com muitas ferramentas em cima de uma mesa e muitas habilidades. Então, use todas as habilidades que você tem e faça disso uma fonte de renda. Não foque apenas em um trabalho, em uma coisa. Se você tem um hobby, tente por esse hobby. E como ele é muito habilidoso e ele sabe cuidar do que é seu, ela pede na questão financeira para você ter controle daquilo que é seu, tá? Ele é uma carta de número 1, então quando a gente tem o número 1, a gente está falando de uma pessoa, né? Diferente, por exemplo, da carta dos enamorados, que vocês vão aprender, que a gente já vai pedir uma questão de uma parceria, o mago, ele é como o eremita. Ele tá sozinho ali. Então, tenha controle do que é seu. Não deixe que terceiras pessoas, assim, terceiros, se envolvam na sua vida financeira. Busque a sua independência financeira. Se você já tem, cuidado com terceiros, com conversas estranhas. Pense que é uma carta que o mago tá lá sozinho e ele precisa estar sozinho nesse momento, nessa questão financeira. Então, não é o momento de você deixar que terceiros interfiram na sua vida. No amor, é uma carta também boa, porque ela vai falar que existe uma excelente comunicação na relação, porque o mago tem essa característica de ser um bom comunicador, e ele traz alegria, ele traz espontaneidade. Então, assim, como conselho, ela já vai pedir para você não esperar que a outra pessoa na relação, ela tenha atitudes. Então, assim, quando a gente tem um casal na relação, a gente pede, quando sai o mago, que juntos eles façam as coisas acontecer, sabe? Se essa carta cai como um conselho pra você, ela vai pedir para que você tenha mais iniciativa nessa relação, que você haja mais, que você não fique apenas esperando do outro. Porque o mago é aquela carta, como eu falei no início, da luz. Ele faz acontecer, então ele tá pedindo pra você fazer acontecer, né? E não ficar ali parado esperando que o outro venha. É uma carta de ação. Ambos têm que se movimentar, ambos têm que agir juntos. E lembra que eu falei na vida financeira sobre terceiros? Aqui se aplica a mesma coisa. Muito cuidado com terceiros interferindo no relacionamento de vocês. Tenha atenção, não deixe, não permita. Isso vai trazer consequências ruins quando cai essa carta falando isso, sabe? Pedindo esse conselho. Se você está solteira, é uma carta que vai falar que você pode sim encontrar alguém de uma maneira rápida, mas quando você encontrar essa pessoa, ou se você já encontrou, ela vai pedir que você tenha iniciativa. Então, não fique esperando que o outro haja com você, sabe? Tenha aquela iniciativa. É você que tem que tomar, porque o mago tem essa energia de ele ir atrás e ele fazer acontecer. Só um ponto de alerta, tá? Cuidado, porque quando essa carta cai, não sendo pra você, mas representando a pessoa que a pessoa solteira tá conhecendo, né? O outro parceiro ou a parceira, ela vem falar que pode ser uma pessoa sedutora, uma pessoa charmosa, mas
é importante você verificar se ela não está com segundas intenções, se ela não é uma pessoa que tem aquele caráter mais manipulador, mais egoísta. Então, fique atento. Se essa carta cai na casa, justamente, descrevendo a pessoa que você está conhecendo, ela é uma carta boa, mas ela vai pedir esse alerta, porque o mago, ele é, no lado sombra, manipulador, né, e um pouco egoísta. Então, procure conhecer mais a fundo, tenha certeza se você está se envolvendo com a pessoa certa, tá bom? No trabalho, a gente vai ter profissões que vão estar voltadas mais a questões, por exemplo, trabalhos manuais, já que a gente está falando que o mago ele manipula tudo com as mãos, mas a gente também vai ter profissões que falam sobre comunicação, porque ele é um excelente comunicador, né? Então a gente pode ter os comerciantes, os vendedores, porque o mago ele é o empreendedor do tarô, sabe? Aquele cara que tá ali tomando conta de todos os negócios. Então, ele vai se dar muito bem nesse campo do comércio, de vendas e também de trabalhos manuais. Um detalhe importante, como eu falei, o mago é o número 1, e como eu dei o exemplo ainda agora para vocês, do eremita, que ele tá sozinho, e dos enamorados, que já é mais uma carta de parceria, a gente também tem outras, mas o mago, ele vem pedir mais essa autonomia. Então, procure por profissões, assim, que você tenha essa autonomia, em que você seja o seu próprio chefe, ou que você tenha até um chefe, mas você tenha mais liberdade. Porque é uma carta que não gosta muito dessa questão de dependência, de subordinação. Então, tente ir por esse lado de autonomia. E também o mago, como ele tem esse ar muito comunicativo, profissões com oratória, elas vão se dar muito bem aqui. Por exemplo, palestrantes, advogados, até professores, porque justamente tem esse lado mais comunicativo. Aqui são só exemplos, tá? Vocês podem usar esses exemplos para ir destrinchando, assim, outras ideias. O ponto de alerta na relação do trabalho é o seguinte: pode ser que esteja, assim, um excesso de trabalho, sabe? Aquela pessoa, ela faz muito bem o que ela faz, ela tem maestria no que faz, porém, ela se dedica tanto ao trabalho que ela acaba tendo um excesso de trabalho. E isso pode ser ruim, porque pode refletir no corpo físico dela futuramente, no corpo mental, então é um ponto de alerta aqui. No caso da pessoa estar desempregada, o mago vem falar que sim, é a carta de número 1, a carta de um novo ciclo, uma nova jornada, e caminhos estão muito favoráveis para ela. Quando a gente chega na questão espiritual, a gente vai falar sobre uma carta que pede um trabalho mais voltado para a espiritualidade, sabe? Você se dedicar, procurar trabalhar mais essa área. Então, por exemplo, você pode pensar em criar um projeto social, ou, por exemplo, montar um grupo de estudos, porque tem muito essa questão da comunicação, divulgar o seu conhecimento, sabe? O mago, ele é aquela pessoa que comunica. Então, ensinar tudo que você sabe sobre espiritualidade para alguém, pode ser por meio de cursos, pode ser por redes sociais, fazer um Instagram, sabe? Passar o seu conhecimento espiritual para frente. E isso é muito interessante. E ele também vem pedir aqui um ponto de alerta. Olha só, se você já está sentindo isso, ou se o consulente chega e faz esse tipo de pergunta, é importante você falar assim. A pessoa pode perguntar: alguém fez alguma coisa contra mim? Vou dar algumas palavras aqui que normalmente os consulentes perguntam. É assim: alguém já fez magia contra mim? Alguém já jogou uma energia ruim? Algo desse tipo, tá? E aí, a carta do mago, ela responde que sim, certo? Então, se for muito específico a pergunta, e a pessoa vier já com essa pergunta pra você, tá? É importante que a pessoa faça a pergunta, e se sair a carta do mago, você diz que sim. E outra coisa, um ponto de alerta muito importante: cuidado para você não ser manipulado na sua vida espiritual por crenças ou por outras pessoas, tá? Porque a gente tem, sim, a carta do mago como um ponto de alerta para manipulação. Então, pode ser, sim, que você esteja sofrendo manipulação de crenças, de religião, doutrinas, ou de pessoas, tá? Que queiram interferir na sua espiritualidade e estejam te manipulando a favor do que elas acreditam e não realmente do que você pode acreditar. Na saúde, é uma carta que fala sobre uma saúde muito boa. Vem pedir para você praticar atividades físicas, porque ela é uma carta de movimento. Para você interagir mais com pessoas em relação a ter uma saúde mental, porque é uma carta que fala de comunicação. Então, vem pedir mais essa questão de sociabilidade. Vem falar sobre você ter cuidado com o excesso de trabalho, como eu falei lá em cima sobre a questão do trabalho. E caso a pessoa esteja doente e ela pergunte a respeito dessa doença, é uma carta que vem responder que essa doença vai passar rápido, tá? Justamente porque uma carta de número 1 é um ciclo que muda logo, então tem essa rapidez na cura. E quando a gente chega no sim ou não, essa carta responde com sim. Ela é uma carta que traz um grande otimismo, tá? E bons frutos, boas colheitas no futuro. Então, assim, sim para qualquer pergunta que seja feita para a carta. Então, gente, vocês viram que não é difícil. A gente tem um conceito geral e esse conceito ele vai se repetindo ao longo de todas as áreas. Se você aprender o básico do conceito geral, fica muito mais fácil de você ir destrinchando ele depois. Não tem segredo, é muita prática. Eu trouxe aqui para vocês também algumas outras cartas de decks que eu tenho de tarô, justamente para facilitar vocês, ao verem a carta,
irem relacionando com esses conceitos como eu expliquei no vídeo, tá certo? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês outros 3 decks com 3 cartinhas maravilhosas da carta do mago. A primeira carta que eu trouxe pra vocês foi essa aqui, ó. Olha só, essa é a carta do mago do tarô prateado da bruxa. Por que eu trouxe essa carta pra vocês? Porque eu acho ela linda. Brincadeira, mas eu acho ela muito linda mesmo. Olha só, essa carta aqui desse tarô, a gente vai ver, por exemplo, no Rider-Waite, que normalmente as cartas do mago, elas têm a figura masculina de um homem, como eu mostrei pra vocês no vídeo. E outros tarôs por aí, a grande maioria é masculina. Inclusive, as outras 2 cartas que eu tenho aqui, elas têm a figura de um homem. Então eu achei muito interessante esse tarô vir com essa figura feminina. Ela tem certa diferença, até relevante, da carta do Rider-Waite que a gente aprendeu. Por quê? Aqui a gente vai ver o seguinte, não tem aqueles elementos que a gente já está acostumada e que é de praxe ter na carta do mago. Nas outras cartas aqui tem a mesinha com os 4 elementos que simboliza terra, fogo, ar e água. E aqui não, a gente tem a figura feminina de uma mulher, ela repete o movimento das mãos, que a gente viu no tarô do Rider-Waite tradicional, uma mão para cima, buscando esse conhecimento espiritual, e a espiritualidade aqui nessa carta, ela vem se mostrar através da lua. E ela busca esse conhecimento quando ela aponta a mão para cima, e embaixo ela aponta outra mão mais para o livro. Então é como se ela buscasse o conhecimento do alto e refletisse o conhecimento aqui na Terra, através dos estudos, através do que ela aprendeu, ela escreve o que ela aprendeu. Então é uma carta diferente, né, da tradicional que a gente tem. Esse tarô ele é bem bruxinho, e eu achei lindo essa ideia que a autora do tarô trouxe. Muito bonita essa carta, eu adoro. Ainda mais que a gente tem a figura feminina, né, tão tradicional. Então a gente também não tem aqui um detalhe, o símbolo do infinito, que a gente vai ver que nas outras cartas ele se repete como o tarô tradicional. Eu quis trazer esse aqui para vocês verem bem a diferença e ver que não é tão difícil a gente replicar os conceitos aqui. O mago ele tem esse poder de transmutar, então a gente vê a mão para cima e para baixo, refletindo como eu expliquei antes, né? Ele tem esse poder de ação, a gente também consegue ver nessa carta. A segunda carta que eu trouxe para vocês foi do tarô da bruxa, o tarô das bruxas, né? E é essa carta aqui, gente. É o mago, novamente, sendo na figura masculina, e a gente consegue repetir certos aplicações, né, de simbologia que a gente viu antes no de Rider-Waite, por exemplo. Aqui, ele novamente, ele tá com a varinha, mas lá no Rider-Waite ele segurava um bastão, tá? Aqui ele já segura uma varinha, mas não é tão distante assim do que a gente viu no clássico. A gente também vai ter a figura aqui das flores, como a gente tinha no clássico, e a gente tem a mesa também com os 4 elementos. A diferença desse tarô é que a gente tem algumas fadinhas, né? Mas, se vocês repararem bem, umas fadinhas coloridas que vão dar mais uma certa ênfase para esses elementos. A gente tem o infinito aqui, representando aqui na cabeça do mago. Também a gente tem as cores replicadas, o amarelo por trás, muito forte. E a única diferença que eu noto bem nessa carta aqui, para o clássico de Rider-Waite, é a questão da ação. Eu olho para essa carta, mas é uma coisa muito particular, tá? Eu olho para essa carta e eu tenho a impressão do mago aqui, ele está no movimento mais de ação. Né? A gente vê como ele se porta na carta, como se ele estivesse lançando a magia com a varinha. Diferente do que a gente vê no Rider-Waite, que ele está mais estático, assim, parece que ele está um pouco mais durinho, né? Então eu gostei muito desse tarô, dessa ação dele de movimento, porque é uma das palavras fortes do mago, é a ação, é a movimentação, é a transmutação. Então eu trouxe esse aqui justamente para mostrar para vocês isso. O terceiro tarô que eu trouxe para vocês é o meu mini tarô que eu amo, é o Diário da Bruxa. Esse tarô ele é incrível, ele é mini, ele é bem pichichito. E a gente tem aqui novamente o mago. Ele tá na mesa com os seus elementos, então a gente vê que ele tá repetindo a questão mais tradicional, né? Só que tem um detalhe muito importante aqui. Ele traz o símbolo do infinito também. Só que aqui ele já não traz como a gente viu no tarô tradicional, que vinha aqui em cima da cabeça do mago. Ele traz nas 2 mãos o símbolo do infinito. Eu achei maravilhoso esse desenho, porque quando a gente pensa no tarô tradicional, se você sabe um pouquinho sobre chakras, vem aqui no chakra coronário, né, no chakra que sai aqui da cabeça. Então é bem interessante você pensar num símbolo do infinito aí. Mas aqui eu achei muito legal porque o mago ele trabalha com as mãos, né? Toda a energia dele de transmutação, de ser alquimista, de transformar tudo, criatividade, é através das mãos. É por ela que ele vai lá e movimenta todos os elementos. Então eu gosto muito quando eu vejo essa carta e ele traz nas 2 mãos o símbolo do infinito. De resto, gente, não existe grandes diferenças, né? Aqui estão os 3 tarôs que eu trouxe para vocês. Eu gosto muito desses tarôs, eu uso todos eles nas minhas tiragens. Aqui no canal também, se você
quiser dar uma olhada lá nas tiragens que eu faço, eu uso esses tarôs aqui, esses decks. E caso vocês tenham se interessado, né, e queiram saber mais, eu também deixei aqui na descrição todos os links dos sites que eu comprei cada um deles. Então vocês podem estar indo lá e se quiserem, desejarem comprar, vocês podem clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Tá tudo certinho lá. Tem eles assim em tamanho normal, o tarô mais tradicional, e tem esses aqui também minis, e também tem eles no tamanho tradicional, caso você queira estar adquirindo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, ativem o sininho das notificações para vocês serem avisados sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueçam de ir lá no Instagram, Mensageira do Sol, me sigam lá, eu sempre aviso todas as vezes que sai vídeo novo aqui. Então, se você me seguir por lá, você vai ficar em dia sabendo todas as vezes que tem vídeo, caso o YouTube, por algum motivo, não te notifique. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que de repente estejam querendo aprender tarô ou que tenham curiosidade e estejam estudando. Se vocês também quiserem fazer parte lá do grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Corre lá e vem começar a conversar comigo mais de perto pra gente trocar várias ideias e debater sobre tarô, astrologia e numerologia. Eu vou ficar muito feliz de conversar com todos vocês e ter esse contato mais íntimo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito amor e carinho. E fiquem atentos à nossa próxima aula, que a gente vai dar sequência à nossa jornada do herói. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.